Uma coisa que eu gosto de falar sempre para os meus alunos, para os umbandistas, para o pessoal da minha corrente, no meu terreiro, é que não existe verdade absoluta. Portanto, a questão do respeito na religião de Umbanda é uma questão importantíssima que temos que ter no nosso coração, que temos que ter para a nossa própria evolução, não é? Não adianta nós, umbandistas, ficarmos cobrando respeito, sendo que talvez a gente não faça a nossa parte bem feita. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto sempre de falar antes de iniciar também a parte de conteúdo, nosso curso, sendo que isso também é conteúdo, né, logicamente, porque é uma questão muito importante, né? Não existe verdade absoluta, né? A gente acredita na nossa verdade. Hoje, na nossa vida, a Umbanda é a nossa verdade. Pode ser que mais para frente, né, a gente não sabe o dia de amanhã, essa verdade possa se modificar e você até deixe a Umbanda, né? Isso acontece também em outras religiões. As pessoas passam por aquelas religiões e muitas vezes estão naquela verdade para elas naquele momento evolutivo, e isso, com o tempo, às vezes deixa de ser uma realidade na vida da pessoa e ela começa a buscar outros caminhos, outras verdades, e acaba encontrando alguma outra verdade que lhe encanta o coração, que lhe encanta aquele momento de necessidade evolutiva, e essa pessoa permanece ali por algum tempo, ou talvez pela vida toda, né, se for o caso da necessidade evolutiva dessa pessoa e de uma decisão, de uma escolha dela própria, certo? Então, não havendo verdade absoluta, não há o porquê a gente ficar discutindo, brigando, tentando colocar essa nossa verdade na cabeça das pessoas, porque isso não vai levar a lugar nenhum, não vai adiantar e não vai resolver em nada. Pelo contrário, só vai prejudicar a situação, né? Porque discussões, brigas, essas coisas não levam a nada, só atrapalham a nossa vida. Isso num contexto geral, né? Não só falando de religião, falando também da nossa vida particular, da nossa vida na nossa casa, né? Entre famílias, irmãos, marido e mulher, no trabalho, né? A gente tem sempre duas opções na nossa vida, né? A de dar alguma coisa errada em determinado dia, em determinado momento, e a gente tem duas escolhas a se fazer. Ou a gente toca aquela situação num caminho positivo, do qual a gente pede desculpas, do qual a gente harmoniza o ambiente, a gente leva aquela questão de uma forma tranquila e positiva, ou a gente se enfurece e leva para um lado negativo, discutindo, brigando, impondo, né, o nosso ego, nossa vaidade, nosso orgulho que tem que estar longe da nossa vida. Então, nessas duas opções, claro, e logicamente, se você escolher a opção positiva, né, é um equilíbrio seu, uma escolha sua, diante do seu livre-arbítrio. A tendência é que as coisas tendem a dar certo, que as coisas tendem a melhorar durante o dia, não é? Agora, se você escolhe uma situação negativa, o que vai acontecer? Isso vai decorrer no seu dia de forma negativa também, porque forma uma aliança, forma um círculo vicioso naquele momento, ou de positividade ou de negativismo. E se você for para o negativo, infelizmente, seu dia também vai ser negativo, inclusive das pessoas que estão à sua volta. Então, a positividade, nosso equilíbrio espiritual devem estar sempre no campo positivo, né? Isso é muito bom para nós religiosos, muito bom para nós que praticamos Umbanda, numa série de questões e fatores também que influenciam nossa vida espiritual. Você se mantendo positivo, a energia que vai circular na sua vida, ela vai se manter nessa aliança positiva, né? Transformando os seus dias mais tranquilos, mais fáceis de se levar, que as coisas tendem a acontecer de forma mais positiva na sua vida. Não que você não vá ter os seus perrengues, as suas pedras, os seus espinhos na vida, porque isso é uma questão natural e normal no nosso nível, né, evolutivo que a gente vive aqui nesse mundo material, porém facilita as coisas
e ajuda, né? Ao contrário da questão negativa, que pode ser, na verdade, ruim, né, para sua vida, ruim para você, que vai estar naquela aliança negativa, então as coisas tendem a não dar muito certo, né? Além de não ajudar, né? Além de não resolver nada, vai te deixar naquele ambiente mais negativo, propícios a energias negativas na sua vida, né? Então, gosto muito de falar isso, né? Porque tem muita gente que gosta de impor, né? Fala, não, é assim, assim, assado, né? A gente conhece várias outras religiões que aqui não estamos aqui para apontar dedo para ninguém, pelo contrário, todas as religiões são maravilhosas, todas as religiões tiram as pessoas muitas vezes das ruas, das drogas, dos caminhos ruins, né? E colocam num caminho que eleva a moral, que eleva o conhecimento espiritual, religioso, que coloca num caminho de Olorum, um caminho de Deus. E isso é muito importante, é um ponto de luz. Costumo falar que todas as religiões são um ponto de luz no universo, né? E uma coisa que me encantou muito na Umbanda quando eu comecei também foi justamente isso, né? Que meus dirigentes espirituais na época, meus sacerdotes, eles gostavam de ensinar isso, né? Falando, deixa eles falarem, talvez quem quiser falar mal da nossa religião, que fale porque não conhecem, né? Mas quem conhece, tenho certeza que não vai fazer isso, né? Porque a nossa religião, é uma pratica única e exclusivamente o bem, e muita confusão que se há aí fora, infelizmente, é por falta de conhecer, por falta de conhecimento, né? Então, temos que fazer, sim, a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte de umbandista e de bons umbandistas, né? De não querer impor nossa verdade, de não querer impor o nosso conhecimento. Falo isso porque a gente está num processo agora de curso, a gente vai aprender talvez, muitas pessoas que estão fazendo o curso vão aprender coisas novas, né? Que são médios ainda iniciantes, que estão começando a vivenciar a Umbanda, e outros vão ampliar seus horizontes. Então, ampliando seus horizontes, aprendendo coisas novas, é ideal que a gente deixe muitas vezes nosso ego de lado, nosso orgulho, nossa vaidade, né, nossa sombra de lado, para que a gente consiga nos tornar pessoas melhores, que esse é o intuito da Umbanda, né, principalmente tornar a gente pessoas melhores a cada dia, né? E para ser pessoas melhores, a gente não pode apontar o dedo, né? A gente tem que olhar para dentro de nós e ser pessoas melhores. E para isso, não adianta a gente ficar impondo. A gente tem que acreditar na nossa verdade, praticar a nossa verdade dentro e fora do terreiro, como pessoas melhores, como religiosos melhores, como os bons umbandistas. Tá certo? Muito axé no coração e até o próximo vídeo.